Vamos dar início ao estudo da noite, como sempre abrimos como prefácio essa obra Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso velho Chico. E Emmanuel faz comentário nessa mensagem de Paulo, que é capítulo 34. Prossigamos. Aí ele faz esse pensamento de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo. Aí Emmanuel faz comentário sobre esse pensamento dele, né? Que é uma carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizares na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intérpido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhes conferia. O amigo providencial da gentilidade não se entretia a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidores do Evangelho. Não lamentava aos amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava de parentes que o recebia empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos, que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivara a volúpia da solidão, porque lhes faltava a benção do tálamo modesto, doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhes ferrenteava a alma e a carne, não obstante, reconhecera-lhe a existência. Não parava para o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios, sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Conseguia seguir sempre na direção do alvo que lhes cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Pedimos ao nosso irmão capitão fazer a prece inicial, solicitando a inspiração, o amparo para os trabalhos da noite. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo o momento que aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Como ele mesmo disse, quando duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu estarei presente. Que a equipe espiritual que aqui se encontra presente possa, não só auxiliar o palestrante, como trazer bênçãos e luz e conhecimento àqueles que aqui se encontram, tanto encarnados como desencarnados.
E com essa pequena rogativa, e com a permissão do Mestre Jesus, daremos por iniciados os trabalhos de hoje. Em nome de Jesus, de Maria, nossa mãe espiritual, toda a humanidade, e da equipe Joana, damos aberto aos trabalhos da noite. Bom, passamos a palavra ao nosso irmão Wellington, que fará para nós hoje, a última quarta-feira de cada mês, vai fazendo estudo da obra Desobsessão de André Luiz. A palavra ao Wellington. Boa noite, pessoal. Então a gente vai dar continuidade hoje aos itens 36, 37 e 38. O 36, ele é o último tópico, né, sobre manifestações do enfermo espiritual. Ele começa lá no 32, com 1, aí vai até o 36, que é o tópico 5º. E ele diz assim: os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre eles se encontram frequentemente sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião e recém-desencarnados em desorientação franca, os suicidas e homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigendas e os irmãos tocados de exotismos por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras, as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes, interessados na ocultação da verdade, e toda uma extensa família de espíritos necessitados, nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Aqui ele está querendo chamar a nossa atenção para que os esclarecedores, né, os médiuns esclarecedores, aquelas pessoas que estão ali na sala mediúnica, na função de esclarecedor, ele tem que estar atento às características que o médium vai transmitir daquele comunicante, daquele espírito comunicante, porque ele pode ser diversas manifestações ali, como ele elencou aqui: suicida, zoantropia, homicida, vai ter aquele que vai estar mais irônico. Então isso é uma atenção que o esclarecedor tem que ter. Ele tem que ter aquela sensibilidade de observar as características que estão sendo passadas pelo médium, para que ele possa saber trabalhar e conduzir aquele diálogo. E aí, lá no livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 12, ela traz muito bem explicado isso, do tipo de espíritos comunicantes. Lá nesse capítulo ele vem algumas características. Exemplo: espíritos que não conseguem falar, podem ter problemas mentais, não somente isso, pode também, em virtude do ódio que ele carrega em si, causar esse bloqueio, pode ser um reflexo de uma doença. E tem aqueles ainda que não querem falar nada, que é para não deixar transparecer o que eles pensam. E aí cabe ao esclarecedor ter a sensibilidade e captar os sentimentos daquele espírito que está se comunicando. A equipe do médium é uma só, né? Tem que ser unida. É nessa hora que o médium ajuda o esclarecedor. Sim. O médium está vendo que ele não conseguiu que André Luiz chama de alusivo, quer dizer, um tipo de capacidade de identificar, né, o esclarecedor. É onde o médium ajuda o esclarecedor. Ele vai ao papel e não pode falar ou dar sinal, não consegue, né? Ajuda o esclarecedor nesse momento. Tem essa bateria. Sim. O médico também ajudar. Por isso que é importante o estudo, né?
e a integração de toda a equipe da mediúnica, Exatamente. para cada um se conhecer. E aí ele vem linkando os outros aqui, né? Os que desconhecem a própria situação, que está desencarnado, que eles não têm aquela ciência que estão desencarnados, acreditam ainda que estão no plano carnal. E aí é pertinente ao esclarecedor trazer esse conhecimento com calma para ele e mostrar que a vida tem vários estágios. Os espíritos suicidas, eles vão vir apresentando características de sofrimentos por causa da repetição das cenas que foram causadas por ele mesmo, as dores. E aí o doutrinador, né, o esclarecedor tem que ter aquele tato para poder aliviar o sofrimento dele. Aí vai ter aplicação de passe, os pensamentos vibrantes e amorosos. Tem aqueles também que vêm ali só para criar uma desarmonia na reunião, que vem para tirar brincadeira, para desequilibrar. Tem os irônicos, que são muito inteligentes, que ele vem justamente para tentar desequilibrar o esclarecedor, né? Ele com a inteligência, ele consegue machucar, né? Não machucar fisicamente, mas machucar psicologicamente, moralmente, quem está ali à frente. Ele começa a falar coisas para tentar denegrir e mexer com ele. E aí tem a primordial, como o senhor Pedro disse aqui, é primordial o estudo, que é para que o esclarecedor, o médium passista e todos aqueles que estão na reunião não deixarem se influenciar por isso, para que não haja um desequilíbrio na reunião. Você foi buscar livro de referência, porque Sueli Caldas Schubert, ela é referência em área mediúnica. Ela teve uma das vezes no seminário, ela disse, olha, o médium também tem que ter cuidado de não ficar torcendo que o espírito vença aquela comunicação, aquela bateria. Você também tem que estar cuidado. Ver como é importante a vigilância de pensamento, né? Pois é. E aí, dando continuidade lá no nosso livro Desobsessão, na André Luiz, ele continua. Imperioso observar que todos são carecedores de compreensão e tratamento adequados, cada qual na dor ou no problema em que se exprime, exigindo paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. Desobsessão não se realiza. Veja mesmo, essa frase final. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Ele fala aqui que todos que comparecem na sessão mediúnica, quando ele fala que todos, inclui o encarnado e o desencarnado. Todos nós. Todos são carecedores de compreensão. Então a gente está ali, quem está ali, ele não está ali para julgar. Porque muitas das vezes a gente vai ter uma comunicação de uma pessoa que cometeu atrocidades, assassinatos, cometeu suicídio. E a gente não está ali para julgar. A gente está ali para ajudar. Então, não importa o que ele fez, por que ele fez, como ele fez. A gente está ali para justamente compreendê-lo, ter a paciência de muitas das vezes ter aquele feeling de poder esperar para poder falar aquela palavrinha-chave no momento certo, para trazer o sentimento, né, a luz do raciocínio do evangelho para aquela amigo espiritual que está ali necessitado. Então, séculos e séculos, muitas vezes eles estão ali, vêm trazer uma comunicação em que o esclarecedor tem que ter aquele sentimento devoto de ajuda, aquela ajuda fraternal, sem julgá-lo. Isso não só o esclarecedor, mas todos que estão na reunião, para que ele possa se sentir acolhido e não necessariamente no primeiro atendimento que vai ocorrer, vai ficar tudo bem e ele vai esquecer, ele vai deixar de obsediar. Não.
Aqui mesmo já disse, ele pode vir a primeira vez, ele pode vir várias outras vezes, como frequentemente a gente consegue observar aqui nas nossas reuniões. Tem uns irmãos que eles vêm 3, 4, 5 vezes para poder ter aquele esclarecimento total. Então, às vezes ele vem ali só para ter aquele choque anímico, depois ele vem de novo para poder começar a ter o melhoramento, para ele começar a ter o entendimento e aí ele começar a receber esses aconselhamentos à luz do raciocínio, lógico, e no Evangelho, óbvio, para que ele entenda a situação que ele se encontra e para que ele consiga sair daquela situação e para uma situação mais favorável. E longe deve estar o esclarecedor de querer conseguir convencer uma entidade na primeira diálogo que ele vem, né? Sim. Então, ele faz uma referência, uma terapia na reunião mediúnica, como se nós estivéssemos numa terapia psicológica. Então, numa terapia psicológica, você não só vai uma vez ao psicólogo ou psiquiatra, vai várias, às vezes entra para medicamentos, coisas, né? Então, longe. E quem somos nós para querer exigir que ele compreenda tudo em alguns minutos, né? Se nós mesmos passamos essa vida carnal carregando vários sentimentos ao longo do tempo em que nós mesmos não nos curamos deles. Aí quando ele pede que nos coloquemos no lugar do outro, sim, daquele, né, é o que ele fala aqui, né? Revolta, né? Compreensão, né? Exato. É a compreensão. Luz da razão, né? É aí que eu fiz uma observação pessoal minha, né? Não devemos julgar, ficando livre de qualquer sentimento contrário ao sentimento fraterno de ajuda, pois tudo se dá pelo pensamento. E ao menor sentimento contrário, o espírito sentirá a verdadeira natureza do esclarecedor. Não julguemos para não sermos julgados. Na comunicação mediúnica, apesar do médium transmitir, né, psicofônico, transmitir a mensagem, ele está transmitindo a mensagem, mas o pensamento, o raciocínio, a mensagem é toda pela linha do pensamento. Nós, né, meros mortais, vamos dizer assim, eu não consigo saber o que o Igor está pensando agora. Mas os nossos irmãos desencarnados que estão aqui, eles sabem o que está passando nesse momento na cabecinha de cada um que está aqui. Então, na sala mediúnica, podem ter vários médiums, sejam eles psicofônicos, psicográficos, os médiuns esclarecedores, os médiuns passistas, mas se um deles tiver em desacordo, em que naquele momento ele está pensando ou fazendo aquele julgamento, ele não precisa nem falar, mas o espírito sabe. E muitas das vezes o médium transmite aquela comunicação. Como o Cláudio aqui mesmo já disse uma vez que o espírito veio, né, o irmão veio em uma reunião seguinte e veio agradecer porque ele não foi julgado durante a sessão. Porque todos que estavam ali estavam justamente com esse sentimento fraterno e uníssono na ajuda. Ninguém estava julgando os atos que haviam sido cometidos por ele outrora. Aconselha-se também, no dia da reunião doutrinária, tanto os colaboradores como os médicos, logo ao amanhecer, tomar uma atitude diferente naquele dia. Se afastar de pensamentos negativos, né? Entrar sempre em oração, justamente por causa do campo vibratório e do campo mental. Evitar comer carne vermelha só naquele dia. Você colocando o que o nosso irmão está falando, é o primeiro capítulo de André Luiz, é o despertar, essa recomendação que ele faz. E outra coisa,
O esclarecedor, que na minha época chamava doutrinador, ele não deve competir. Às vezes acontece ele começar a competir com conhecimento com aquela pessoa que ele está falando. Sim. E eu, não sei se eu já contei um caso aqui, de um amigo nosso, e ele conversou, e o orientador chamou ele a atenção, ó, você não pode competir com ele, porque na última vida dele era um bispo. O conhecimento dele é muito acima do seu. Ele agora está literalmente brincando com você. Aí, em outras reuniões, esse espírito veio, em outras vezes, normais, conversando com calma, até que ele não se convenceu, na realidade. Ele foi criando a crença que realmente ele deveria mudar de posicionamento. Mas por conta dele. E nem sempre vai ser um bispo mesmo, ele pode estar disfarçado, né? Exatamente. Mas tem muito conhecimento, muito mais conhecimento do que a gente. Então não cabe a gente, justamente aqui. Ele fala aqui, é compreensão e exigir paciência. Tem que ter paciência para ter o feeling e saber como tratar. Até porque, né, o espírito, né, que está vindo ali transmitir a comunicação, ele vai falar, mas também ele tem que ouvir. Não é só falar. Tem que ter um momento de falar, tem que ter um momento de ouvir. E aí cabe ao esclarecedor saber falar à luz do raciocínio. Vai ter essa colocação que o nosso irmão colocou. Aí no final da história, só para concluir, né? No final da história, para concluir, ele disse: concordo, porque agora eu vi que você mudou. Uhum. E você realmente é uma pessoa diferente. Porque eu te conheço do passado. Uhum. Na realidade, ele conseguiu ver que aquela pessoa que estava ali conversando com ele não era aquele inimigo do passado. Por coincidência, talvez. Mas eles são. Agora eu acredito em você porque eu vi que você mudou. Não era ele que tinha mudado, né? Quem estava falando com ele. É como você falou aí, tem que tomar cuidado porque eles têm um conhecimento. Sim. Até da própria pessoa. Às vezes ele é um inimigo, é um conhecido do passado que reencontra numa sala em que você está como um colaborador, simplesmente não está como um médico. Muitas das vezes nós somos os próprios beneficiados e não nos damos conta. Eu já notei ali, nesse caso, eu notei que, na verdade, houve um perdão ali, né? Quando ele reconheceu que quem estava falando com ele melhorou. Uhum. E o que fazer caso o espírito, sei lá, seja irônico, ou coisa do tipo, desestabilize por completo? Existem formas de, tipo assim, acaba a sessão mediúnica, o que acontece? Se um espírito ele realmente pegar um ponto extremamente pesado de uma pessoa, a pessoa realmente se estabilizar, tentar se respirar, tentar dar conselho, e não dá. O espírito está revoltado e você não está conseguindo ajudar. O que se faz? Esse capítulo próximo agora vai dar toda a resposta sobre essa pergunta dela, a conclusão que nosso irmão fez. 37. Vou falar aqui, se você continuar com a dúvida, aí você me fala que eu falo, esclareço para você. No item 37, esclarecimento. O dirigente do grupo, que contará habitualmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiuns psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ou azedume à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que os outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará, assim, além de 10 minutos. Se o comunicante, perturbado, procurar fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, é o que justamente você estava querendo saber, indiferente ou recalcitrante, o diretor
ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que, ao necessitado rebelde, seja confiada a assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, amparando-lhe o afastamento da cela mediúnica, a maneira do enfermo desesperado da terra a que se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. É justamente o que você estava perguntando aqui. Se vier aquele espírito comunicante revoltado que ele não quer aceitar a conversa, a doutrinação ali, ou às vezes ele não entende a situação que ele está vivendo. Como eu falei aqui anteriormente, às vezes o comunicante suicida, ele está fixo naquele pensamento, daquele último momento dele do desencarne, e aquilo ali causa uma dor tremenda para ele. Ele não consegue se comunicar, e ele não consegue prestar atenção, muitas das vezes, no que o esclarecedor está falando. Então, nesses momentos, é utilizada a hipnose. Quem está ali falando com ele, o esclarecedor, através dos passes magnéticos e da indução hipnótica, faz com que ele seja tranquilizado, se acalme e acabe adormecendo. E aí a espiritualidade vai vir, vai conduzir ele para que ele, após isso, seja restabelecido num campo espiritual, não mais na sala mediúnica. Até porque há outros irmãos... Às vezes eles querem ficar, no caso. Querem discutir, mas já tem outros... Às vezes não é nem querer ficar, eles não têm essa consciência. O sofrimento dele não deixa que ele raciocine e escute aquilo que está sendo falado para ele. E aquele... pede para que ele fique também, né, mãe? Sim. Para que ele volte, para que a gente Naquele possa momento fazer ali, aquele tratamento. naquele momento ali em que o esclarecedor, por isso que eu disse, o esclarecedor tem que ter aquele feeling, aquele tato, em que se o espírito comunicante ele está agitado demais, ele não consegue ouvir as orientações, seguir as orientações do esclarecedor, ou se ele é irônico, ou se ele é sarcástico, ele quer ficar rebatendo o tempo todo, e aí o esclarecedor, ele utiliza dessa técnica, solicitando amparo espiritual, utilizando a técnica hipnótica para que ele adormeça, e a equipe espiritual conduz ele para restabelecimento num campo espiritual, e para que abra espaço para que outro irmão venha se comunicar e também ser atendido. O estudo é sempre contínuo. Aí, digamos assim, que o esclarecedor, diante daquele irmão, está numa situação onde ele não domina o assunto e possa postergar para outra reunião, para se preparar melhor. Isso é possível? O tempo que André Luiz estabelece diálogo com a espiritual é 10 minutos, porque não só tem ele, tem outros. É por isso que André Luiz faz essa orientação e usemos a comparação que vai se transportar um paciente revoltado. O que é que se faz? Dá um chega-leão, né? Para ele adormecer. Então, quando o esclarecedor diz, meu irmão, você agora vai dormir, pronto, aí é a espiritualidade. Quando ele fala Atua, né? dormir, a espiritualidade dessa hora já vai fazer uma hipnose. Porque eu, assim, não sei Vai dormir. se eu não esclareci direito, é no sentido, por exemplo, eu não tenho ideia de como seja uma sessão mediúnica lá. Então, assim, vem um assunto, de repente ele está precisando de uma coisa onde o irmão esclarecedor vai precisar se preparar melhor para poder aconselhar melhor aquele irmão necessitado. Aí Mas é porque eles procuram, só interrompendo um pouquinho, eles procuram justamente isso, assim, não vai chegar sempre a assuntos que Assim. você vai ter que ter jogo de cintura para poder resolver ali, entendeu? Então, tem geralmente assim, por exemplo, acontece uns que
estão querendo aceitar, estão querendo tratamento. Aí a gente, não, continue aqui com a gente, fica aqui você vai ter um atendimento, vai ser assistido. E às vezes ele volta, às vezes ele não volta. Por quê? Porque ali geralmente não está acontecendo, existe um preparo, é o que a gente está fazendo aqui, que é esse estudo, é essa consciência do que pode acontecer, é a teoria para ir para a prática. E aí na prática é onde a gente vai ter o jogo de cintura, porque assim, ele vai pegar ponto fraco, ele vai jogar palavras que a gente não vai conseguir entender, ele vai falar coisas que vai desestabilizar o grupo, e se o grupo não tiver harmonia, se não estiver concentrado, acontece isso, mas justamente não tem como. Vai chegar um assunto, o que você não sabe, você vai tentar... Eu vou te dar um exemplo lúdico e que ocorreu. Já vou falar porque já foi falado também em outros estudos aqui. Estávamos nós na sala mediúnica, tinha um colega fazendo esclarecimento de um espírito comunicante e ele passou certo tempo e o espírito só dava risada, só ficava relutante, irônico, tudo. E outro esclarecedor que não estava atuando junto com ele, observou, reconheceu aquele espírito comunicante. Ele consegue perceber no médium quem estava se comunicando, ele percebeu que aquele espírito já havia vindo anteriormente. Ele se levantou de onde estava, chegou lá do lado do médium. Boa noite, meu irmão. Você está aqui de novo. Você é aquele camarada que veio assim, assado. Por que você está fazendo isso tudo? Eu já conversei com você. Nessa hora, o esclarecedor que estava fazendo a doutrinação com ele saiu. E o espírito começou a se desmanchar em lágrimas. Ele tentou iludir. Então tem toda uma preparação. A espiritualidade entendeu? fez com que o outro visse essa situação que a entidade já tinha voltado e fez todo esse preparo de ajuda. Então, numa reunião mediúnica, se tivermos trabalhando dentro do sentimento, ali sem zero, proposta de ajudar, a espiritualidade ajuda, simplifica. E como diz aqui André, né? A conversação se dará em termos claros e lógicos. O espírito comunicante começa a falar coisas desconexas, o esclarecedor vai ter que pegar ali, não, peraí, agora você vai me ouvir, vamos parar, você falou, agora escuta. E aí, na base da edificação, ele vai começar a tratar aquele espírito comunicante e sempre vai ter aquela auxílio da espiritualidade que o esclarecedor fala aquela palavrinha-chave que toca o espírito comunicante. Naquela palavrinha-chave, o esclarecedor, quando fala, ele percebe nitidamente a reação do espírito comunicante. E aí é aquele feeling que eu falei, que aí ele, opa, é aqui. E aí, com o auxílio do médium, como o seu Pedro falou no início. Exemplo, uma vez o médium fazendo a comunicação e ele escreveu no papel. Língua. Porque o esclarecedor não estava entendendo. E aí ele entendeu que aquele espírito comunicante não conseguia falar porque ele tinha perdido a língua. Porque o médium auxiliou. Então é igual o seu Pedro falou, Igor falou, que através do estudo e da união de toda a equipe mediúnica que vai fazer com que ocorra, fluir tudo da maneira na base evangélica, na base da edificação, no raciocínio lógico, para que ocorra tudo bem. Isso, logicamente, é amparado por toda a equipe espiritual. Não estava preso ao corpo ainda, né? No caso, assim. Isso. Pela revolta. Isso. Estava com
A gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. Exatamente. O centro, a instituição espírita, ele é a ponta do iceberg. Muitos médiuns de vivência dizem, afirmam, eu conversei com uma que me afirmou isso, que quando ela olha o centro da sala espírita, da sala de doutrinação, ela vê a sala multiplicada por 20. Uma salinha vira um salão. Aí ali ela consegue ver marcas, equipe espiritual, tudo. Ela disse, eu vejo muita gente numa salinha tão gigante. Então ela diz isso, eu acho interessante, isso é uma prova de que nós não estamos sozinhos. Eles precisam da gente, nós somos a ponta do iceberg. Se a gente for reparar, a gente é um espelho do mundo espiritual. Tudo que temos, tem lá, só que lá é melhorado, né? A gente ainda está no processo evolutivo. Aquele livro, Violeta na Janela, tem uma passagem que a Patrícia, se não me engano dela, do espírito, uma jovem, ela diz que estava no centro, aí estava com a equipe espiritual, e o espírito parou, achou ela bonita e entrou para conversar com ela, começou a paquerar com ela. Entendeu? Ele não sabia que estava morto. Tudo que tem aqui tem lá. É. Tudo que tem aqui tem lá. E aqui seria uma forma inferior, no caso. Bom, lá é muito melhor do que aqui. Bom, em questão Nós estamos aqui porque, no momento, o melhor para nós. Nós é aqui. Está sendo aqui. Aqui é justamente. Então, Para merecer lá. Da matéria, os espíritos desencarnados ainda precisam da materialização para poder chegar a uma evolução, para poder ter aquela noção de que a vida continua em outro plano, porque ainda não evoluiu Você tem que moralmente. ter essa ideia assim, que você é um espírito. não, sim. Então você tem que pensar, você é um espírito que está investido de um corpo. E depois você vai passar numa transição onde você vai estar um espírito destituído de um corpo. Mas você está pensando de uma forma material. Mas vai chegar um ponto que nos estudos você vai se convencer que isso tudo aqui é uma peregrinação, é uma forma de evolução, é uma forma onde você vai almejar uma evolução para que você se melhore nesse plano, para que você chegue no próximo, quando você desencarnar, você tenha uma conta bem menor a ser paga. Sim, mas eu estava pensando justamente que antes de Cristo, Platão então estava certo. O Platão ele falava que aqui era como Martin disse que era uma cópia grotesca, e ele falava do mundo das ideias. Platão já veio preparando o caminho para Cristo. Tudo que tem aqui Para poder são entender. sombras imperfeitas do que tem no mundo das ideias, ou seja, um mundo superior, e aqui são cópias imperfeitas. E você vai encontrar isso também na doutrina japonesa religiosa. No plano espiritual também tem planos imperfeitos. Tudo é relativo, viu? Tudo tem um traço. E aí um apontamento, né, que o pessoal que eu fiz, toda- mental, né? Que é a continuidade do que você está falando. toda conversa deve ser lógica na busca da ajuda, tocando os sentimentos do enfermo com base edificante, e na impossibilidade devemos fazer o uso, né, da hipnose através da solicitação aos amigos espirituais. E no item 38, cooperação mental. Enquanto persiste o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo bases às afirmativas do dirigente ou do assessor que tenham eventualmente a palavra,
Lembra que eu falei lá no início que toda a comunicação se dá por meio do pensamento? Apesar de ter um médium passando essa comunicação, o espírito está ali captando o pensamento de todos que estão na sala. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, de ironia ou de escândalo. É o que eu falei. Todos têm que estar unidos em um único pensamento da ajuda, do auxílio ao próximo. Porque um que esteja com um pensamento equivocado, que não esteja focado para aquilo ali, quando um dirigente chega e fala assim, todos voltem a atenção para auxílio ao irmão que está na comunicação. Quando ele pede a cooperação, é porque está numa situação difícil, complicada, uma zoantropia, em que, quando cada um está ali, que não está, né, na comunicação, transmitindo a comunicação, volta os pensamentos de auxílio, de ajudar na prece, na doação fluídica, todos, quando estão unidos ali, é um envolvimento que ninguém tem noção, só quem está ali dentro. Todo mundo, quando está todo mundo unido, a equipe unida, é um envolvimento de todo mundo e que consegue fazer com que aquele irmão que não conseguia falar, que não conseguia se comunicar, comece a se despir daquela hipnose que ele estava e ele tem aquela sensação da humanidade voltando para ele. Então, ele começa a se desarmar, começa a tirar as suas garras e ele começa a ter a noção de civilidade novamente. Logicamente que em uma sessão não vai resolver o problema, mas vai resolver uma pequena parte e vai auxiliar a equipe espiritual a prosseguir no tratamento dele, porque ele precisava da equipe encarnada aqui para que pudesse auxiliar nessa parte. E muitas das vezes ele volta depois para agradecer ou para continuar no tratamento aqui. Wellington, eu sei que a curiosidade é lá na sala onde há essa reunião desse trabalho com os irmãos necessitados do mundo espiritual, a cidade. Mas, assim, uma pessoa que vem, assim, por exemplo, eu, minha filha, digamos que esteja com um problema, os espíritos que estão aqui, vendo que tem algum problema, vendo que precisa de um auxílio, ele leva para a sala mediúnica. Pode até levar. Uma coisa assim, mais séria. Você já transportou eles para quê? Nós somos um transporte. Esses irmãos, então, já estão aqui. A espiritualidade vai fazer com tudo para que eles cheguem até a sala mediúnica. Eles Você já serão transportou eles convidados. para quê? Eles serão convidados, não É. forçados. Justamente. Eu posso fazer em casa para ajudar os espíritos desamparados? Prece. Orai e vigiai. Fazer prece, orar e Vigiai e orai. Você pode E corrigir suas atitudes, É. porque eles o tempo todo estão observando você. Então, se você começa a se melhorar, fazer aquele burilamento e começa a ter, modificar as suas atitudes e pensamentos, aqueles espíritos que vierem acompanhar, eles ou se afastam por causa da perda da afinidade, ou eles começam a ver essa modificação e também se melhorar. E, consequentemente, você atrai espíritos também mais elevados para próximo de você. Aí, tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto aos companheiros que o escutam, abrigarão na alma. Já falei. Já. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto aos companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia da solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Forçoso compreender que, do outro modo,
o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. É o que eu falei. Acabou de falar, né? Tudo é mentalmente e a gente tem que estar com aquele sentimento de ajuda realmente, sem julgamento. Igual o sentimento que um colega teve na sala mediúnica, que ele disse que estava tão envolvido que a vontade que ele tinha era de acalentar o espírito comunicante, que ele queria abraçar. Ele não podia, obviamente, não vai abraçar o médium ali, mas a vontade que ele estava foi de tentar acalmar e abraçar o espírito comunicante. Então ele estava ali na posição de transmissão fluídica para acalmar e estava no pensamento dele tentando acalmar aquele espírito comunicante e transformando aquele pensamento dele, que tanto é que o espírito se sentiu abraçado realmente. Assim, pela minha influência católica, assim, de muitos anos, nós temos o hábito de acender uma vela, um ente querido que já foi, um amigo, um parente. Esse ato de acender uma vela, isso aí, existe alguma evidência no espiritismo, já que eu tenho tão pouco tempo, que isso faria bem ao espírito, você fazer além da prece, acender uma vela? Isso, A intenção. justamente. Nem flui nem contribui, não importa se você está acendendo a vela ou não, mas sim o seu sentimento. Material nada vale, é só visual. Bom ali é oração. O seu sentimento é o que mais importa do que a ação de acender a vela. É o que mais importa. A gente traz assim, quem já foi católico, quer dizer, eu ainda sou muito preso à Sim. religião católica, então a gente pensa muito nessas coisas e fica querendo tirar as dúvidas. Não vai nem beneficiar e nem prejudicar. O que vai realmente causar um impacto são os seus sentimentos. Se você tiver aquele sentimento de remorso, aí não vai fazer bem para ele. Agora, se você tiver aquele sentimento, aquele saudosismo saudável de querer o bem, que esteja bem, dos pensamentos fluírem, aí sim vai ajudar o espírito. As mensagens que as pessoas têm para colocar aqui, né, assim, de quinta-feira, isso a gente estranha. Hoje eu já estou acostumado, mas eu estranhava a pessoa botar o nome e a intenção de depositar aqui na frente. Aí, dando continuidade, o dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental no momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros que porventura se revelem desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular abundantemente na prestação de serviço. Foi aquilo que eu falei, que quando há uma necessidade, o dirigente pode sim solicitar a cooperação de todos para que se voltem o pensamento único ao atendimento de um irmão. Acabou. Se porventura alguém ficar com algum questionamento, alguma dúvida, na próxima reunião pode perguntar. Fico mais minhas férias, por isso que a gente vai agradecer por mais uma noite de estudo, de aprendizagem, pedir auxílio na segunda parte dos trabalhos. Continue, ó Pai, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando, hoje e sempre. Concluindo a primeira parte, que é o estudo.